E aí, amigos e amigas, aqui quem fala é o Luquita. Seja bem-vindo ao Zona 33. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar um like e acionar o sininho. Tem muita coisa aterrorizante por vir e só você, inscrito, vai poder acompanhar aqui no canal. Bem, hoje eu trago um relato muito assustador. Se você tem problemas de coração, eu vou pedir para você já fechar esse vídeo e sair. Você pode acender todas as luzes, pegar algo para comer, se acomodar aí no sofá e assistir. Mas bem, se você quiser ter aí uma experiência mais assustadora, então apague todas as luzes, se isole no seu quarto e acompanhe esse relato com a gente. Quem mandou esse relato foi o Walter de São Paulo. Você está preparado? O relato que irei narrar hoje se chama Eu Sou a Larva. Essa foi uma experiência muito traumática que aconteceu comigo, justamente por começar a acontecer em uma idade muito nova. Eu estava com 7 anos. A primeira vez que eu vi ela foi em uma noite de maio. Eu lembro que estava fazendo muito frio. Eu estava dormindo tranquilamente quando acordei no meio da noite. Não sei por que acordei, mas eu tinha perdido todo o sono. Então, eu me virei na cama e olhei o outro lado do quarto. Lá estava ela, atrás da porta. O quarto estava levemente iluminado por causa da luz do banheiro, que ficava acesa. Mas mesmo se aquela luz não estivesse acesa, eu teria visto ela. Era uma garota de uns 12 anos. Uma fraca luz azulada emanava dela, como se fosse uma névoa. Eu não consegui prestar muita atenção nela. Eu estava com muito medo para reparar em alguns detalhes. Então ela abriu a boca e uma voz horrenda saiu. Uma voz rouca e grossa que falou: Eu sou a larva. Depois disso, eu soltei um grito de puro pavor. Pouco tempo depois, os meus pais entraram correndo no quarto, meu pai na frente. Quando ele abriu a porta, ela tampou a visão da garota. Eles me perguntavam o que era, o que tinha acontecido, mas eu não conseguia gritar. Então, a minha mãe me abraçou e começou a tentar me acalmar, o que funcionou de certa forma. Então, eu apontava para a porta e falava: a larva, a larva. O meu pai pareceu entender que alguma coisa atrás da porta tinha me assustado e foi olhar o que era. Não tem nada aqui, filho. O que aconteceu? Eu só apontava para a porta e falava: a larva, a larva. Eu tinha ficado tão assustado que acabei me molhando todo. A minha mãe então me pegou no colo e me levou para tomar um banho. Eu não conseguia falar nada ainda e os meus pais não tentaram me perguntar mais nada. O resto daquela noite eu dormi no quarto deles. No dia seguinte, a minha mãe tentou perguntar para mim o que tinha acontecido. Eu não quis falar sobre o assunto e ela entendeu. Provavelmente, eles devem ter pensado que eu tive algum pesadelo e ficou por isso mesmo. De noite, um pouco assustado, eu fui para o meu quarto dormir e não consegui dormir a noite inteira pensando naquela garota. Qualquer barulho pela casa, eu já sentia o medo tomando conta de mim, mas ela não apareceu. Nem na noite seguinte, nem na outra. Com o tempo, eu fui esquecendo do que tinha acontecido. 3 semanas depois de eu completar 8 anos, ela voltou. Eu lembro que era de noite, estava chovendo forte lá fora. Eu acordei apertado para ir no banheiro. Eu levantei e fui até lá. Enquanto estava terminando de fazer o que tinha ido lá para fazer, a luz acabou. Eu não fiquei muito assustado. Só dei a descarga e voltei devagar para o meu quarto, tomando cuidado para não chutar a parede ou alguma outra coisa pelo caminho. Alguns raios caíam e iluminavam o corredor uma vez ou outra. Cheguei até o meu quarto e abri a porta. Em cima da cama estava ela, em pé no meu travesseiro. Dessa vez, eu consegui prestar um pouco mais de atenção nela. Ela tinha cabelos e olhos escuros. Parecia estar muito magra. Estava vestida em uma camisola branca, mas encardida. Ela tinha aquele mesmo brilho azulado saindo dela.
como se fosse uma névoa. Ela olhou para mim, abriu a boca, uma boca feia e deformada, faltando dentes, e os poucos que tinham estavam tortos e quebrados. Lá dentro, alguma coisa se movia. Não era a língua dela, parecia mais ser um enxame de abelhas negras. Então eu vi aquela voz rouca e grossa de novo. Ela dizia: Eu sou a larva. Aquela voz parecia rasgar os meus ouvidos. O pânico me fez sair correndo e fui para a sala. Eu fiquei com tanto medo de voltar para o meu quarto ou de ir para o quarto dos meus pais que acabei dormindo lá mesmo. Na manhã seguinte, a minha mãe perguntou por que eu estava dormindo lá. Eu falei que tinha levantado de noite para ver a chuva e acabei dormindo lá. Dessa vez, eu não fiquei em pânico como da outra vez. Apesar de ter ficado aterrorizado, o que mais me assustou foi o fato de ela estar na minha cama, em cima do travesseiro. Eu sempre considerei a minha cama um lugar seguro, mas agora era um santuário que tinha sido violado e dessacrado. Ela nunca mais iria me fazer sentir seguro de novo. Mas eu pensei o seguinte: ela demorou muito tempo para aparecer de novo. Se ela fosse aparecer mais uma vez, demoraria muito tempo. E pensar isso me trouxe um certo alívio, mas eu estava muito errado. 2 dias depois, a minha mãe tinha me comprado um monte de estrelinhas que brilhavam no escuro para colocar no teto do quarto. Era mania naquela época. Depois de passar quase 1 hora colando estrelinhas e planetas no teto e na parede, eu fechei a porta, apaguei a luz para ver como tinha ficado. Eu estava maravilhado com o meu céu estrelado dentro do quarto, então eu vi uma claridade se formando perto da janela. Eu achei estranho, já que não parecia ter nenhuma fonte de luz no meu quarto, além do fraco brilho das estrelas no teto. Então aquela fraca claridade foi aumentando de tamanho e uma bola azul começou a se formar. Essa bola começou a se expandir e foi tomando forma. A primeira coisa que se formou foi o rosto dela. Parecia estar muito triste. Eu estava completamente tomado pelo medo. Antes que o resto do corpo dela pudesse se formar, eu comecei a lutar com a porta para tentar abrir ela. E não sei se a garota teve alguma coisa a ver com isso ou se era pânico, mas a porta não estava abrindo. As minhas mãos estavam suadas e deslizavam pela maçaneta. Abri a porta e puxei ela tão rápido que bateu no meu pé e fechou de novo. Eu comecei a arranhar a porta e bater nela. Agora, eu já não tentava mais virar a maçaneta, só puxava a porta, que não se movia. Eu tentava gritar, mas não saía som nenhum da minha garganta. Então eu ouvi aquela voz repetir aquela maldita frase: Eu sou a larva. Então a porta se abriu. Era minha mãe que tinha me ouvido batendo a porta. Eu saí correndo do quarto, sem olhar para trás, em direção da porta da frente de casa. Quando eu estava destrancando ela para sair correndo para fora, a minha mãe me interrompeu e perguntou: o que estava acontecendo? Eu não consegui falar nada, só chorava. O fato de eu ter ficado no quarto junto dela, sem poder sair, tinha me abalado. Eu achava que ela tinha feito a porta não abrir, que ela estava me prendendo lá dentro. Dessa última vez, minha mãe ficou preocupada comigo, pois eu tinha ficado realmente abalado. Ela e meu pai sentaram comigo para tentar entender o que estava acontecendo, mas eu não queria falar nada. Não queria falar sobre a garota azulada que aparecia no meu quarto. As noites que seguiram foram muito cansativas para mim. Eu esperava ver ela a qualquer instante, com a sua boca deformada e seu brilho fantasmagórico, com aquela voz horripilante falando comigo. Por causa disso eu não dormia, mas ela não apareceu. 3 meses se passaram, eu já estava mais calmo e estava começando a ficar à vontade no meu quarto de novo. Minha mãe também estava mais calma, depois de ver que eu estava voltando ao meu comportamento normal. Até que uma noite, enquanto eu estava dormindo, um vizinho resolveu soltar fogos. Eu acordei assustado com o barulho dos rojões. Para não ouvir o barulho, coloquei o travesseiro em cima da cabeça e tentei dormir. Pouco tempo depois, o vizinho tinha parado com seus rojões, mas eu ainda não tinha conseguido dormir. Então, eu senti um peso na minha cama, como se alguém tivesse acabado de subir nela.
E então eu ouvi a fatídica frase: Eu sou a larva. Eu não olhei nada, só pulei da cama, arrastando junto o cobertor e o travesseiro, e me joguei no canto do quarto e comecei a chorar. Todo enrolado no cobertor, eu me recusava a olhar se ela ainda estava lá. Eu só falava: me deixe em paz, me deixe em paz, por favor, me deixe em paz. E chorava muito. O meu pai veio para o quarto ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou e me viu no canto encolhido, perguntou o que tinha acontecido. Achando que ele não acreditaria em mim, eu não falei nada. Só falei que tinha sido um pesadelo. Não sei se ele tinha acreditado em mim, mas ficou por isso mesmo. Ela não estava mais lá. Eu voltei para minha cama. Eu pensei que o pior já tinha passado. Então tentei dormir de novo. Nem 15 minutos se passaram e eu ouvi a voz dela: eu sou a larva. Eu levantei e vi ela de pé, em frente ao meu armário, com seus olhos tristes me encarando. Eu saí correndo do meu quarto. Eu estava chorando de novo e fui até o quarto dos meus pais. Quando eles me perguntaram o que tinha acontecido, eu abri o jogo para eles e contei tudo. Contei que tinha uma menina que soltava uma luz azul que aparecia de noite no meu quarto e que tinha uma voz feia que falava: eu sou a larva. Então eles lembraram da primeira vez que eu tinha acordado gritando no meio da noite. Eles perguntaram se eu já tinha visto ela mais alguma vez. Eu falei que sim. Falei de todas as vezes que ela tinha aparecido e que tinha aparecido 2 vezes naquela noite e que eu estava com medo. Como eu tinha apenas 8 anos, eles não acreditaram na minha história e acharam que era apenas a imaginação fértil de uma criança inventando coisas. Em 5 meses, ela apareceu 3 vezes no meu quarto. As 3 vezes, eu entrava em choque e corria do meu quarto chamando os meus pais. Quando eles chegavam, não tinha mais nada lá. Então eles resolveram que o melhor seria me mandar para um psicólogo infantil. Lá eu conversava com ele e fazia desenhos e contava sobre a minha rotina em casa e na escola. Claro que na época eu não entendia o que estava acontecendo. Eu achava que ele acreditava em mim e que era meu amigo. Hoje em dia eu sei que ele estava tentando achar uma razão para saber onde as minhas ilusões vinham. Mas naquela época, nós conversamos muito e isso acabou me ajudando. Ele falou que eu não precisava ter medo dessa menina, que ela não me machucaria, e com a ajuda dele eu comecei a controlar meu medo. Durante o período que eu estava indo ver ele, eu vi ela mais 2 vezes. E nessas 2 vezes eu consegui me controlar e não entrar em pânico. Dessas 2 vezes eu observei melhor ela e pude ver mais detalhes. Alguns rasgados no vestido dela, algumas manchas, algumas marcas pelo rosto, coisas assim. Mas sempre que eu ouvia aquela frase, eu sou a larva, eu sentia o meu coração gelar de medo. Então, ela parou de aparecer. Não vi mais ela. Os meus pais acharam que eu estava curado. E eu só achei que, já que ela não conseguia mais me assustar como antes, ela não aparecia mais. Com o tempo, eu acabei esquecendo essa história toda. Achava que ela nunca mais viria me visitar. Até que uma noite, quando eu estava com 15 anos, quando eu estava vendo TV na sala, durante a madrugada, eu ouvi aquela voz. Isso me trouxe todas as memórias desagradáveis à tona. Eu sou a larva. Foi isso que eu tinha ouvido. Só que desta vez não vinha do meu quarto. Eu fiquei em pé na sala e quando me virei, vi ela lá fora no quintal, em frente à janela, com a boca aberta, com aquele enxame de abelhas negras dentro da boca, dizendo novamente: Eu sou a larva. Mesmo sentindo um suor frio escorrendo pela testa e a adrenalina resultante do medo correr pelo meu sangue, eu tentei pela primeira vez me comunicar com ela. O que você quer comigo? Ela não respondeu. Só me encarava com aqueles olhos tristes e deprimidos. Eu tentei chegar mais perto. Quando estava um passo da janela, eu vi a tristeza sumir dos olhos dela. Agora eles estavam se enchendo de raiva e o rosto dela começava a se estampar com esse sentimento. Eu não fiquei lá para ver o que ia acontecer. Saí correndo para o meu quarto,
Acendi a luz e fiquei lá dentro acordado até o sol nascer. Eu continuei vendo ela. A última vez que eu vi ela foi há 4 meses atrás. Mesmo com 23 anos, eu ainda sinto medo quando vejo ela. Depois de ver o ódio nos olhos dela, nunca mais tentei falar com ela. E já vi ela em casa, fora de casa, na casa de amigos, quando dormia fora de casa, mas sempre de noite. E mais ninguém vê ela. Até hoje, eu não sei o que ela quer, ou o que ela quer dizer com... Eu sou a larva. Então, pessoal, esse foi o relato do Walter de São Paulo. Ficou com medo da larva? Deixa nos comentários pra mim se você também já viu ela. Se você quiser que a gente leia o seu relato aqui no canal, é só deixar lá no site Zona 33. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Então, até o próximo vídeo e tentem dormir. Valeu!